São Paulo passa na Libertadores. Vamos perder tempo não, vamos falar disso e muito mais. Vambora pro vídeo. Saí do estádio porque estava cheio, mais de 60 mil pessoas no Morumbi para ver São Paulo 2, Nacional do Uruguai 0. O São Paulo está onde alguns brasileiros não estão mais, ou seja, nas quartas de final da Libertadores. Vai enfrentar o Botafogo, que eliminou ontem o Palmeiras. 2-0, gol do Bobadilha, golaço do Bobadilha, gol do Caleri no comecinho do segundo tempo. E eu quero saber de vocês e de todos vocês o que vocês acharam da partida. Venham com a gente, tragam parentes e amigos. Quero lembrar que é um certo Guerigueri do São Paulo. Uma saidinha mais marota de trás, tá? Uma 2-0, isso é jogo de Libertadores. Importante ressaltar, toda vez que o São Paulo foi campeão da Libertadores, foi entendendo o que é a Libertadores. O time pareceu ter mostrado caráter. Arnaldo, e vocês? Gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou? Ou foi um lixo, Arnaldo? Eu gostei, evidentemente, Tironi. Acho que a Libertadores, essa mágica que a torcida do São Paulo não vivia há muito tempo, ela acho que aconteceu desde antes, né? Desde a preparação para o jogo. A questão da homenagem ao Tele. Estão falando que vai estar na coletiva, né? Pode ser. Dá uma olhada. Olha lá, desculpa. Que foi muito reverenciado, né? O Tele, antes, pela peça ali publicitária e durante o jogo, no estádio, várias vezes. E acho que o São Paulo fez um jogo de Copa, fez um jogo quem tiver a coletiva firme, aí já vai mandando. E acho que essa desconcentração momentânea, por incrível que pareça, ela aconteceu muito depois da confusão da polícia, mais uma vez, com a torcida nacional, e depois do problema médico assustador do jogador nacional. Curiosamente, os uruguaios reagiram a isso imediatamente. Eu achei que depois da convulsão... Ou da baixada. Eles, pelo contrário, substituíram e foram jogar. Então, assim, eu acho que o São Paulo correu alguns riscos, sim, quando o Nacional se jogou todo o ataque, mas, de novo, o São Paulo ganhou um jogo sem tomar gol, se a defesa menos vazada da Libertadores, com algumas boas notícias, alguns bons sinais. Eu acho que o Wellington Rato vai se firmando como titular novamente do time. E avança, continua na frente tripla. E tem, eu acho que 10 dias aí, Tironi, o primeiro passo para definir a temporada foi dado. Já está classificado para a próxima etapa da Libertadores. Tem o jogo do Vitória com o time reserva no domingo, para ver se continua no G6 do Brasileiro, ao menos difícil. E depois, a quarta-feira contra o Atlético, uma coisa muito difícil, a eliminatória com a Copa do Brasil, onde precisa ter a mobilização necessária para sair na frente do duelo. Que é difícil ter a mobilização daqui. E aí, depois do Atlético fechar a janela, eu acho que o São Paulo precisa de 2 jogadores. Precisa de um volante e precisa de um lateral esquerdo até fechar a janela, porque vai estar na frente tripla. E o Luiz Gustavo e o Wellington não podem jogar todas as partidas, né? Então eu volto para o Edu e para o Silas, porque eu também quero que vocês falem sobre o Caleri e a importância dele para esse time do São Paulo. Eu não estou falando só em Conmebol Libertadores, nem estou falando só em Copa do Brasil, mas para o São Paulo. É impressionante como ele combina com o São Paulo. Inclusive quando ele estava na Europa, e a torcida nunca esqueceu o Caleri. A torcida sempre pedia a volta do Caleri, era volta Caleri, volta Caleri, volta Caleri. Ele voltou e realmente eles estavam certo. E entra ano, entra temporada e tá a torcida celebrando esse jogador tão importante hoje, já histórico para o São Paulo. Edu, Silas. É impressionante, né, Silas, que ele só passou 6 meses na primeira vez e ele criou essa empatia, essa relação. Caiu o fone do Silas aqui, mas não tem problema, Silas. Já tá aqui. Já voltou aqui. Ele criou essa empatia, essa simbiose com a torcida em apenas 6 meses. E aí, como disse a Marcela, durante alguns anos, ou muitos meses, torcedor toda hora pedindo pela volta, né? Toca pro Caleri, volta Caleri, né? Os gritos do torcedor. E o Wellington Rato hoje, para completar e você comentar, fez sua 6ª assistência na temporada. Ele tem 28 jogos, 6 assistências. Para quem não é titular absoluto, é uma ótima média que tem o Rato. Eu lembro que a gente fez o jogo contra o São Lourenço aqui. São Paulo tinha perdido de 1-0 lá no Novo Gasômetro, com gol do Barreiro. E aí o São Paulo vem jogar contra o São Lourenço aqui, o Perrito Barrios joga uma bola no travessão. No último minuto do primeiro tempo, o Caleri com uma cabeçada também lá no ângulo abre o marcador. E aí com 2 minutos do segundo tempo, numa linda jogada do Rodrigo Nestor, o Luciano amplia para 2-0. Então ele está sempre presente nos momentos decisivos, nos momentos importantes. E mais do que tudo isso, ele está no coração do torcedor. Contra o Botafogo, ele entra no segundo tempo e já dá um passe pro Ferreirinha fazer o gol do São Paulo. Então assim, ele representa muito, ele muda o clima.
E como a gente falou aqui, parece que não só o São Paulo nasceu para o Caleri, como o Caleri nasceu para o São Paulo também, e é muito bom ver um jogador assim identificado com o clube, né? É verdade, é verdade. É claro que a torcida agradece e comemora demais ter um jogador como o Caleri. Agora, teve algo também que chamou muita atenção, que foi uma briga entre os torcedores do Nacional. Edu, eu queria que você falasse o que é que você viu por aí, porque pela transmissão a gente via algumas cadeiras sendo jogadas ali no campo, inclusive o jogo ficou paralisado durante algum tempo. O que é que você viu por aí? Foram 7 minutos de paralisação assim que saiu o gol do Caleri. Aos 2 minutos o Caleri faz 2-0. E assim, durante a comemoração, e o Caleri comemorou bem ali, onde tinha a torcida do São Paulo, mas onde na arquibancada, na parte superior, estava a torcida do Nacional, saiu uma grande briga, o que deu para perceber da posição que eu estava, e antes é bom relatar que era um espaço para 3 mil pessoas com 1.000 torcedores. O Nacional só pediu 1.000 ingressos e eles todos foram esgotados. Eram 1.000 torcedores para um espaço de 3 mil, não havia nada apertado, não havia nada próximo à torcida do São Paulo, nem de um lado nem do outro. Foi um confronto entre a polícia militar e os torcedores do Nacional. Por algum motivo, nosso produtor, o Diego Ferron, chegou a gravar uma cena com o celular dele, mostrando que um policial foi acuado por 3 ou 4 torcedores do Nacional, chegou a rolar as escadas, cair com esses torcedores, e aí, a partir deste momento, vieram mais policiais e ficou uma correria danada naquele espaço, a polícia agindo com muito rigor. Torcedores do Nacional foram divididos, uma parte foi para o lado direito, outra para o lado esquerdo, e o jogo ficou paralisado durante 7 minutos. Muitas cadeiras foram arrancadas, o Morumbi, na parte superior, naquela arquibancada antiga, quando o Sila jogava, era cimentão, hoje é cadeira, todos os lugares têm uma cadeira, e várias dessas cadeiras, a gente não tem ainda um número, o São Paulo deve divulgar nas próximas horas, foram arrancadas por esses torcedores, esses 1.000, não todos, né, mas por aqueles que ali estavam brigando com a torcida, ou com a polícia, melhor dizendo, e insatisfeitos com o time em campo, né, que tinha acabado de tomar o segundo gol. Então, basicamente, foi o que eu consegui perceber do gramado. Não sei se da sua posição você viu algo diferente, Silas. Eu vi também os torcedores brigando com a polícia, as cadeiras sendo jogadas para baixo. Alguém mencionou que alguém da torcida do São Paulo jogou um sinalizador para lá, mas isso não se comprovou. Então, vão se apurar agora os fatos para saber realmente agora um problema desnecessário num jogo que dentro do campo estava sendo leal. Jogo duro, como um jogo entre uruguaios e brasileiros, mas nada além disso. Então aquilo foi uma coisa isolada lá em cima e a gente até não entendeu porque o árbitro, num determinado momento, não voltou o jogo, para que aquilo ali pudesse parar. Mas não, se resolveu parar, também é uma opção dele, mas depois parece que se acalmou e o jogo continuou. E no final de tudo, o São Paulo ganhou com méritos. Sofreu um pouco, sim, porque o Nacional veio com tudo para cima, mas o São Paulo ganhou esse jogo por méritos. E é bom mencionar, Marcela, Zupac e Kifuri, que os jogadores do Nacional, durante a confusão, fizeram vários gestos em direção à torcida, pedindo calma, pedindo que parasse a confusão, tudo mais. E os próprios jogadores do São Paulo, que não tem nenhuma ascendência sobre os torcedores do Nacional, também estavam ali ao lado bem preocupados. O árbitro optou por aguardar 7 minutos para retomar o jogo, assim que as coisas se acalmaram. Elas não acabaram, se acalmaram apenas, mas mesmo com bola rolando, deu para perceber ainda algum corre-corre, alguma correria entre policiais e torcedores. 60 mil torcedores estavam lá no Morumbi, 1.000 torcedores do Nacional, e aí acontece isso, né? E é vandalismo. Não dá para você chegar na casa do visitante e fazer o que eles fizeram. E é claro que eles vão ter de pagar por isso, Zupa. É muito ruim para o jogo, é muito ruim para a imagem da competição, as cenas são muito ruins, aí a polícia entra em ação e aí se discute se houve truculência de um lado ou não, enfim. São cenas que fogem totalmente do propósito do jogo. Infelizmente não são cenas tão isoladas assim. A gente tem visto com alguma frequência conflitos em jogos de Libertadores, especialmente. Foi um jogo com muitas intercorrências, né? Essa de ordem policial e a do esquerdo de ordem médica que assusta todo mundo. Então tivemos um grande jogo no Morumbi, com uma grande vitória do São Paulo, mas com elementos fora do jogo que nos deixa triste de um lado, preocupado por outro, né? Muitos eventos nessa partida. Pois é, a gente inclusive está apurando aqui e a gente traz em breve novas informações sobre a saúde do esquerdo. Ele foi levado para o São Luís, né? São Luís, não para o Einstein. O São Luís também é muito próximo ao Morumbi. Isso, exatamente. E um ótimo hospital também que pode dar todo o suporte que ele necessita nesse momento. André Kfouri, queria que você comentasse também essa confusão entre os torcedores do Nacional. Eu troquei algumas mensagens com colegas que estavam no estádio na hora em que aconteceu e o que eu recebi de informação
bate com o que o Edu e o Silas acabaram de nos contar, que a Polícia Militar ainda tinha uma atuação de entender o que estava acontecendo, até que um membro da Polícia Militar foi agredido pelos torcedores do Nacional. E aí a coisa, obviamente, a temperatura subiu e aí virou realmente um conflito entre os torcedores e os policiais no estádio do Morumbi, voando cadeira para dentro da pista. Uma coisa muito perigosa, muito triste, muito feia, mas que, como disse o Gustavo, tem sido infelizmente frequente nos jogos, principalmente de Libertadores, não só aqui no Brasil, como fora. Pessoal, São Paulo cumpriu com sua obrigação e passou às quartas de final contra o Nacional. Foi fácil? Não foi fácil, né? Mas cumpriu, muita dificuldade no início do jogo para adentrar a defesa adversária, até que quem? Bobadilha, ele mesmo que tava conseguindo seus espaços, tava conseguindo se infiltrar num baita chute, abre o placar. Eu ainda que fico meio atrás com o Bobadilha, por incrível que pareça, achei meio desengonçado, sei lá, mas tá indo aos pouquinhos do São Paulo e foi importantíssimo no jogo de ontem na classificação tricolor, né? Aí abrindo o placar, o jogo muda de configuração e logo no início do segundo tempo, num passe, parecendo com a mão, açucarado de Wellington Rato, e cruza e o Caleri bota pra dentro. Caleri, mister, né, Libertadores, literalmente 2-0. O São Paulo aí faz algo que me incomodou, recuou demais, sofreu, por sorte, por juízo e pela falta de qualidade também nacional. Lá que o Nico Lopes ali entrou e teve boas chances, e claro, também por boas defesas do Rafael, o São Paulo conseguiu ficar zerado no placar e passar de fase, né? Fato triste, o jogador ao esquerdo parece que teve uma arritmia cardíaca, né? E, bem, se encontra no hospital em observação, a equipe nacional ainda não viajou de volta. Falando mais do jogo, destaques, eu acho, é óbvio, Bobadilha, Caleri, Alan Franco, né? Negativo pra mim, engraçado, né? Achei o Arboleda meio fora de jogo, sabe? Não fora de esquadro, mas errando umas coisas bobas, dando uns escanteios bobos. E o Luciano também apareceu uma vez em outra ali, mas meio apagado. De resto, o time bem, o time esforçado, o time correndo atrás. O Zubeldia usou os titulares até o limite, trocando só ali no finalzinho do jogo. E é isso, gente. Libertadores é isso. Agora as quartas vai ser super, hiper, mega duríssima. Talvez não, acho que eu posso afirmar que hoje é o melhor time do Brasil na atualidade, que é o Botafogo. Tanto é que tá em primeiro no Brasil, tá em primeiro no Brasileiro, né? Agora o São Paulo jogou com esse mesmo Botafogo e fez um jogo duríssimo no Morumbi, 2-2. É lá pra frente, lá pra meados de setembro, então ainda tem muita coisa pra acontecer. São Paulo nesse domingo joga contra o Vitória muito, super, 99,9% que vai entrar com aquele time alternativo que a gente já conhece. E depois tem o Atlético Mineiro pela primeira leva, né, primeira parte da Copa do Brasil jogando em casa no Morumbi. O Morumbi tem Libertadores. Na verdade, que em qualquer momento, ultimamente, dá o seu recado, né? Mais 60 mil torcedores, quase 6 milhões de renda. Aí, a torcida assim puxou o São Paulo do início ao fim. Tudo bem que ficou ali meio, né? Como todos nós aí no segundo tempo. Mas fez o seu papel, cumpriu o seu papel. Tere foi ouvido, sim. Obrigação. Galera, agradeceu a torcida e a sua presença. Então, assim, foi a noite de Libertadores que o São Paulino gosta, deseja. A gente espera que tenhamos mais. Mas o adversário é duríssimo. E vamos ver o que dá, né? Você vê como a Libertadores é difícil, né? O Flamengo perdeu pro Bolívar de 1-0, fora de casa. Podia perder até de 2-0 e sofreu e muito na altitude. Então, assim, como a gente não tem uma boba no futebol, né? A nossa chave: São Paulo, Botafogo, Flamengo e Peñarol se enfrentam por 2 vagas na semifinal. Do outro lado, o River Plate e o Colo-Colo, e Atlético Mineiro e Fluminense, né? Então, Atlético, São Paulo e Flamengo estão em 3 competições ao mesmo tempo. E só 2
ficarão no mínimo, né? Porque São Paulo e Atlético, um dos dois será eliminado da Copa do Brasil. Terão muitos jogos duríssimos pela frente e São Paulo precisa de elenco. Ontem até entrou o Marcos Antônio, achou que entrou de elite, mas jogou muito pouco. A São Paulo precisa mais, eu concordo com o Arnaldo. Um volante e um lateral urgente. E continuar sem nível pro Wellington e pro Gustavo. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima sexta-feira a todos, um ótimo fim de semana a todos e valeu!